Olá, bem-vindos ao nosso devocional. Comece com Ele. Comece o quê com Ele? Comece o seu dia, comece um projeto, comece um sonho. Tudo aquilo que você for começar, comece com o Pai. Comece com Abba primeiro, em oração, em propósito. E Deus me deu uma direção, né? Eu comecei a ler este livro do Bob Sword, Os Segredos do Lugar Secreto. Eu recomendo que você compre, que você leia. E à medida que eu fui lendo, que eu fui aprendendo, já há alguns anos o Senhor me trouxe esse lugar, né, do devocional, de aprender. Foi onde eu fui muito construída, muito forjada. E Deus falou: começa a fazer um devocional com eles, trazer esses entendimentos, essas palavras. Então esse vai ser um momento de aprendermos, de entregarmos a nossa primícia para Deus. Vamos orar? Pai, bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Bem-vindo neste momento. Que a Tua presença seja manifesta aqui. Cada palavra que o Senhor nos der, Senhor, que a Tua palavra ela viva e eficaz. Venha trazer cura, transformação. Que seja nosso maná diário, Senhor. Que nada nos roube, Senhor. Que nenhuma voz, que nenhum medo, nenhuma distração venha nos roubar daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, Tu és aquele que conduz todas as coisas e aqui neste lugar o Senhor tem liberdade, Pai. Então que o Senhor venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, que cada pessoa, Senhor, que ouvir este devocional, Pai, que será alcançada, que o Senhor venha trazer cura, transformação, restauração, que esse vídeo seja uma resposta para a oração, Pai, daqueles que estão precisando, Senhor. Então, Deus, eu quero trazer esse entendimento, Senhor, para eles, Pai. Que o Senhor venha conduzir este devocional, que nada saia do Teu controle, que o Senhor tenha o controle absoluto, não me deixe estragar aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero começar com uma história que o Bob traz, né? Eu achei tão linda, eu quero dividir com vocês. Um casal de amigo deles estavam passando uma fase, começando ali uma fase financeira difícil. E depois de colocarem as crianças para dormir, eles sentaram na sala e começaram a orar e pedir direção para o Senhor, né? Como que eles iam fazer e ali e tal. E de repente eles escutam uma voz falando: se você precisa de ajuda, disque 911. E eles se entreolharam, ficaram: nossa, mas o que quer dizer isso, né? E a voz dizia: se você precisa de ajuda, disque 911. E ali eles pararam e viram que a voz vinha da garagem. Foram lá. Quando chegaram lá, era uma ambulância. E a ambulância estava ligada sozinha e falando: se você precisa de ajuda, diz que 911. E na hora que ele apertou e viu que vinha da ambulância aquela voz, o Espírito Santo deu uma direção para ele. Salmos 91:1, que é onde eu quero que tu abra a sua Bíblia. E ali subiram e o Espírito Santo deu esse versículo para ele: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. E ali eles tiveram aquele entendimento que Deus estava levando ele para águas profundas, para um novo nível no lugar secreto deles. E é isso que eu quero trazer para vocês, que nós venhamos, né? E o primeiro segredo é o segredo de dizer sim. Talvez hoje você olhe para sua rotina e fale: Thalita, eu não tenho tempo para nada, minha vida é tão corrida, eu trabalho, tenho filho, né? Eu não consigo ter um tempo para estar com Deus. E Deus, Ele deseja que nós estejamos com Ele.
Ele deseja tanto que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que a gente o consulte quando a gente precisa, que Ele seja o nosso refúgio, como a palavra do Senhor Deus diz. E quando eu leio aqui que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que habita no lugar secreto, há um lugar onde há um descanso na presença de Deus. Há um lugar onde a sombra do Todo-Poderoso, Ele te cobre e Ele te protege. Há um lugar de refúgio. Há um lugar onde Deus, Ele se coloca para te proteger. E esse lugar é um lugar secreto. Então, será que você hoje está disposta ou disposta a dizer sim para esse relacionamento? Talvez você tenha esse desejo no seu coração. E quando eu coloco comece com Ele, você vai começar. Você não precisa fazer horas, comece pequeno. Entregue 5 minutos do seu dia, 10 minutos. Que tempo hoje você consegue depositar na presença de Deus? A minha oração é a do Bob, porque eu achei tão lindo ele falando aqui, né? Que quando a gente entra num ambiente secreto, o poder de Deus é liberado na terra quando encontramos esse lugar. É como se isso reacendesse a nossa vida, a chama, o avivamento que existe dentro de nós. Minha oração, olha o que ele falou aqui, é que cada devocional você tenha um momento de renovação e passe a ter uma fascinação santa por buscar a grande pérola da existência humana. É Deus. É claro que vai ter dificuldades, porque o inimigo, o inferno inteiro, né, ele vai vir para te trazer distração, para te trazer confusão, para que quando você estiver naquele momento, né, você não consiga se concentrar. Eu sei. E há alguns anos Deus me deu essa direção. Tire todos os dias um tempo para mim. E como foi desafiador eu priorizar esse tempo com Ele. Porque quando eu entrava no lugar secreto, vinha mensagens, eu lembrava de coisas que eu tinha para fazer. Então, esse dia de hoje é para que você saiba que você precisa desse lugar. É óbvio que nós vamos à igreja, né? Temos ali a palavra liberada pelo pastor, que é tão maravilhosa. Mas Deus deseja que você o conheça. Deus deseja que você o conheça. Que você saiba ouvir a voz dele. Muitas pessoas perguntam, Thalita, como que eu escuto a voz de Deus? Imagina assim, ó, você que é mamãe ou tem marido, alguém que se conhece, pai e mãe, tá no meio da multidão, se aquela pessoa te chamar, Thalita, na hora você sabe quem é. Você conhece a entonação da voz, o timbre, aquilo já é reconhecido pelos teus ouvidos. Por quê? Você passa tempo com essa pessoa. Então, quando você quer ouvir o Papai do Céu, o Abba falando contigo, você passar tempo com Ele, que quando Ele falar com você, você não vai confundir. Você vai saber exatamente que é Ele. Porque você conhece o timbre, você conhece o tom, você conhece o que é exatamente o que Ele está tentando falar para você. E quando a gente vai aos cultos, né, ouve aquela palavra, mas às vezes no domingo, eu escuto no domingo à noite, na segunda-feira eu já esqueci. Lá em Êxodo, a palavra de Deus diz que o maná era diário. Então nós precisamos dessa palavra todos os dias. E eu quero trazer essa verdade para você. Aquele que habita no lugar secreto encontra descanso. Será que tem alguma área aí que você precisa de descanso? Que você precisa que o Senhor toque? Separe esse tempo no lugar secreto. Nós vamos caminhar esse devocional inteiro, né? Falando sobre alguns segredos. E o primeiro é o segredo de dizer sim. Porque o lugar secreto é o segredo. Você não vai ter
arrependimento, porque quando você entra no lugar secreto, é como se aqui dentro ele fosse transformando. Coisas ao seu redor começam a ser transformadas, direções novas. Você não vai ter dúvida do que fazer. Você vai ver quando acontecer algo, Deus já te respondeu lá de manhã, quando você abriu a Bíblia, já vem a resposta daquilo que você tem para fazer no dia. Há um segredo neste lugar. E o meu convite é que você caminhe nesse novo projeto. Vamos caminhar juntas? Eu te convido a fazer parte desse devocional todos os dias aqui no canal. Vamos, comece o seu dia com ele. Comece o seu dia de trabalho com ele. Comece um projeto novo com ele. Não tira ele fora não, porque o segredo é o lugar secreto.